Bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa aula, não é? A aula de Física. Eu sou o professor Francisco e nós hoje vamos dar sequência ao tema B, que é a energia calorífica. Bem, para a nossa aula em questão, vamos abordar as formas de propagação de calor. Nós vamos ver aqui, ou do calor, desculpa, nós vamos ver aqui, não é? As várias formas de propagação do calor. Mas antes, temos que fazer lembrar dos conceitos que nós vimos a semana passada. Nós estamos a falar propriamente do conceito calor e o conceito temperatura. Porque, afinal de contas, o calor. Nós dizemos que o calor é a energia em trânsito, não é? Ou seja, o calor é a energia que sai de um corpo de maior temperatura para o outro corpo de menor temperatura. Ok? Portanto, e o que é que vai ser temperatura? A temperatura é uma grandeza física, não é? Que quantifica a energia de um determinado corpo. Ok? Portanto, é importante realçar aqui esses dois conceitos. Bem, formas de propagação do calor. Existem três formas de propagação do calor que nós vamos ver aqui hoje, não é? Que é a propagação por condução, a propagação por convecção e a propagação por radiação. Bem, a propagação por condução, não é? Nós diariamente realizamos experiências, às vezes de forma consciente, não é? Muitas vezes de forma inconsciente, tal como já falamos na aula anterior, não é? Colocando uma panela, por exemplo, ou uma cafeteira elétrica, não é? Se ligarmos a corrente elétrica, ela vai aquecer naturalmente, não é? E se colocarmos a nossa mão ou qualquer objeto metálico, não é? Qualquer objeto que conduz, não é? Que conduz a temperatura ou calor, no caso, nós vamos sentir, não é? A nossa mão aquecer. Portanto, esse fenômeno aqui é em função da propagação por condução, ok? Ela funciona desta maneira. Agora, a propagação por condução é o processo de transferência de calor, tal como nós dissemos anteriormente, que se faz de corpúsculos, corpos pequeníssimos, não é? A corpúsculos, e é uma característica dos sólidos, ok? A propagação por condução é uma característica própria dos sólidos. Nós falamos aqui, por exemplo, de uma panela, de uma cafeteira elétrica, não é? E colocarmos um metal. O metal pode ser uma colher, por exemplo. Uma colher é um corpo sólido, tá? Vamos lá, propagação por convecção, não é? Que é a segunda forma. É a transmissão do calor através de um líquido ou de um gás, efetuando através do movimento do próprio fluido. Ou seja, nós quando estamos a falar do fluido, estamos a falar daquela substância que flui, não é? Que tem um determinado movimento. E o exemplo dos fluidos existentes que nós conhecemos são os líquidos e os gases, ok? Portanto, isso aqui também é um assunto que nós vamos abordar nas classes, não é? Nas classes mais acima, ok? Nós temos um exemplo aqui. Por exemplo, é por convecção que os líquidos são aquecidos, não é? O fumo das chaminés são arrastados para o exterior. Um outro exemplo, uma outra aplicação deste tipo de propagação é, por exemplo, nas nossas casas, ou pelo menos naquelas regiões, naquelas geografias onde a temperatura é muito baixa, não é? Normalmente as casas têm um forno, não é? E pronto, mas também existem casas que têm o ar-condicionado. Portanto, se repararmos, o ar-condicionado está sempre na parte superior da casa, não é? Ao passo que o forno está na parte inferior, porque a temperatura alta, no caso, tende a subir e a temperatura baixa, naturalmente, tende a descer. Um outro exemplo pode ser a geleira, não é? Que nós temos nas nossas casas. Reparem que o congelador da geleira está na parte superior, não é? Mas nós temos um instrumento, ou seja, temos uma máquina na parte inferior que aquece, mas essa temperatura tende a subir, não é? E a temperatura baixa, ou seja, a temperatura baixa vai baixando, passo a redundância, ok? Vamos lá, propagação por radiação. A propagação por radiação é a transferência de calor por emissão de raios. Um exemplo prático, por exemplo, é o calor emitido pelo Sol, não é? Que chega à Terra por radiação. Um outro exemplo pode ser quando estamos a fazer a fogueira, não é? E colocarmos a nossa mão. Nós vamos ver que a temperatura vai aumentar, não é? E a nossa mão começa a aquecer. Ou mesmo nas nossas casas, nós temos, por exemplo, aquelas lâmpadas incandescentes, que são as lâmpadas que muito aquecem, não é? Nós se ligarmos, nós vamos ver aquela transformação. A energia elétrica vai se transformar em energia calorífica, porque
não é? Nós vamos sentir um aumento de temperatura naquele ambiente em que estamos inseridos, em função daquela lâmpada ligada. Portanto, nós estaremos perante a propagação por radiação. Bem, a propagação por radiação, a propagação por condução e a propagação por convecção são os três tipos de propagação ou propagação que existem na natureza. E em função desses três tipos, nós vamos investigar no sentido de aprofundarmos mais um bocado os nossos conhecimentos e vamos citar três exemplos do nosso cotidiano, para além daqueles que o professor citou, não é? Na aula, ok? Mas, contudo, já sabem, qualquer dúvida podem voltar a contactar-nos. Estaremos aqui para ajudar naquilo que for necessário, ok? Bom trabalho e bom dia a todos.